Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Texto bastante conhecido por nós, a parábola dos talentos. Nessa noite, nesse dia de multiplicação, eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca dessa mensagem. Quero pedir perdão aos irmãos pelo horário, mas assim, a data justifica, né, irmão? Sim ou não? Amém. Eu vi pela sua alegria que justificou muito. Mas vamos lá. Também é como um homem que, ausentando-se do país, e é muito importante, também é como se trata do reino de Deus. Você pode olhar aí no capítulo 25, no versículo 1 da sua Bíblia, que Jesus está a falar, a tratar das coisas do reino. Você está comigo? Então, no versículo 14, ele também diz: também é como um homem que, ausentando do seu país, chamou seus servos e lhe entregou e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a sua capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-lo imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com ele. Repita comigo: acertar as contas. Então, chegando o que havia recebido 5, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bom, servo, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu havia recebido Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste, e que recolhes onde não plantaste. Então, fiquei com medo. Repita comigo: fiquei com medo. E fui esconder na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros. Ao voltar, eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e fizesse essa oração junto comigo. Pai, fala ao meu coração nessa noite. Eu já conheço o texto, eu já conheço essa passagem, mas a tua palavra, ela é viva. Por isso, fala comigo mais uma vez. Eu preciso te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Perceba comigo que os 2 primeiros servos, multiplicaram aquilo que eles receberam. Ao que recebeu 5, multiplicou mais 5. Aquele que recebeu 2, multiplicou, e aquele que recebeu 1, enterrou. A parábola, ela não fala sobre a capacidade, quem recebeu mais e quem recebeu menos. Mas o texto nos mostra a nossa
fidelidade. Jesus diz para o servo, o primeiro e o segundo servo, qual foi a frase que Jesus disse para eles? Servo bom e fiel. A parábola não é quantos talentos os servos receberam, mas na verdade ela fala ao nosso coração o que temos feito com aquilo que nós já temos recebido do Senhor. Às vezes a nossa preocupação é que um ganhou mais e o outro ganhou menos. Eu não tenho aquilo que queria, eu não recebi aquilo que o meu irmão recebeu. A minha preocupação está naquilo que o meu próximo recebeu. Enquanto o Senhor te trouxe até aqui nessa noite para perguntar a você o que você tem feito com aquilo que você já recebeu. Com aquilo que o Senhor já entregou em nossas mãos. Primeiro ponto dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com você: Deus distribui os talentos segundo a capacidade de cada um. Repita comigo: a capacidade de cada um. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: a capacidade de cada um. Deus não nos compara. A gente é que se compara com o outro. Deus não, Ele conhece você, irmão. Deus não nos dá um fardo que a gente não seja capaz, de carregar, de suportar. Uns recebem 5 fardos. Bom, né? Bom. Outro recebe 2. E outro recebe. Quando fala de fardo, ninguém quer receber os 5. Mas quando fala de talento, todo mundo abre a mão para receber, não é assim? O problema não é a quantidade, o problema é a administração. O problema não é aquilo que o Senhor confiou a nós, ou a quantidade daquilo que o Senhor confiou a nós, mas a má administração, muitas vezes, daquilo que nós temos recebido. Eu vou dar alguns exemplos, eu não vou falar de dinheiro, eu vou falar de família. Eu gostaria que você pensasse um pouco na administração do seu tempo. Senhor, eu não tenho nada em minhas mãos, irmãos, como que é a administração do seu tempo? Como você tem administrado as 24 horas do seu dia? Como você tem administrado os afazeres da sua casa? Quando a gente fala de talento, a gente pensa em cargo, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em tantas coisas, mas foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O problema é que a gente não está sendo fiel no pouco, mas quer que o Senhor nos coloque no muito. Queremos que o Senhor nos coloque no muito. Não existe discípulo sem talento. Eu gostaria que você repetisse isso. Não existe discípulo sem talento. Agora fala para você mesmo assim, ó, eu tenho um talento. E o que você tem feito com o talento que o Senhor confiou a você? Uns têm mais, outros menos, mas o Senhor, no dia do acerto de contas, não vai procurar quem fez mais e quem fez menos, vai procurar aquele que foi fiel naquilo que recebeu. Eu queria te perguntar, você tem sido fiel naquilo que você recebeu? Segundo ponto dessa mensagem, Deus recompensa o quê? E não... Perceba comigo que quando Jesus encontra os 2 primeiros servos, o Senhor encontra os 2 primeiros servos, ele diz, servo bom e... Ele não responde, servo desenrolado. Ele não diz assim, ó, servo inteligente. Não. Ele não diz servo talentoso. Ele não diz servo brilhante. Ele diz, servo bom e Deus não recompensa capacidade, mas Deus recompensa
fidelidade. Você tem sido fiel naquilo que o Senhor confiou a você? Isso muda completamente a nossa maneira de enxergar o reino de Deus, até porque essa parábola se trata do reino de Deus, é diferente de como nós enxergamos muitas vezes as coisas. Você está comigo, irmão? O reino não se mede pelo sucesso, ainda que às vezes o mundo mede você pelo sucesso, pela sua capacidade de fazer ou deixar de fazer algo. O reino mede por fidelidade. O de 5 trabalhou e multiplicou, o de 2 trabalhou, os 2 agradaram igualmente o Senhor. O Senhor não tratou melhor aquele que devolveu 10 talentos. O Senhor não tratou melhor aquele que devolveu 4 talentos. Não, é servo bom e fiel. Às vezes nós estamos muito preocupados com a quantidade. Às vezes nós estamos muito preocupados, sabe, em estar com as mãos cheias. E vamos atropelando os processos. E vamos atropelando a lei da semeadura. De que adianta, irmão? Sua célula está cheia de gente, vazia de Deus. De que adianta, irmão? A sua célula está cheia de crente, sem pregar a salvação. Não é grupo de comunhão, é uma célula viva, amém? Amém? De que adianta? Só para ficar bonito na foto? Vamos voltar para cá. Na multiplicação das células, Deus não procura os mais capazes. Deus procura servos bons e fiéis. A recompensa da fidelidade foi: sobre o muito te colocarei. Quantos aqui desejam viver o muito de Deus? Seja fiel no pouco, irmão. Seja fiel naquilo que o Senhor confiou a você. Seja fiel naquilo que o Senhor já te entregou. Que às vezes nós oramos assim, ó: Senhor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ofertaria um terreno para a igreja. Como, irmão? Se você não dá o dízimo nem do salário que você recebe. Falei demais? Isso, misericórdia. Se você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel, porque isso é sobre fidelidade e não quantidade. Amém? Isso é sobre fidelidade, isso é sobre o nosso coração. E às vezes, não, Senhor, se o Senhor me colocar lá, aí eu faço. O Senhor não faz aqui, não vai fazer? Foste fiel no pouco, sobre o muito, mas não é na Mega Sena não, tá bom, irmão? Nós vamos trabalhar. Terceiro ponto dessa mensagem. Você está comigo? Amém. O maior inimigo da multiplicação, qual é, irmão? Por que a minha vida não multiplica? Por que a minha vida não multiplica? Talvez por causa do medo. O medo de errar, o medo de tentar, o medo de fazer, o medo de sair do lugar onde você está, o medo de viver pela fé. Porque é difícil, sim ou não? Mas sem fé não é difícil, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. O medo muitas vezes nos impede de agradar a Deus por meio da fé. O medo muitas vezes paralisa a nossa colheita. O medo muitas vezes paralisa a multiplicação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O pecado dele foi a omissão. Do servo que recebeu, ele se omitiu. E quando o Senhor chegou para cobrar ele, para acertar as contas com ele, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo. Eu sei que o Senhor, sabe, é rígido com os seus talentos, com os seus bens, com aquilo que o Senhor confia para nós. E por isso eu fiz o quê? Eu me omiti. Eu fui covarde. E por isso eu enterrei. E apresentou várias desculpas. Irmãos, às vezes nós apresentamos muitas desculpas para Deus.
para não sermos fiéis, para não sermos trabalhadores. A gente tenta justificar ao Senhor a nossa inércia. A gente tenta justificar para o Senhor os porquês. Sabe, Senhor, o tempo não estava muito bom. Sabe, Senhor, o tempo não estava muito agradável. Mas Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer: mas buscai primeiro o reino e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo tem uma promessa: se você buscar o reino de Deus como prioridade, como primícia na sua vida, as demais coisas elas vos serão. Mas o que tira a nossa paz são as coisas que vão ser acrescentadas. O que tira o nosso sono muitas vezes é aquilo que o Senhor já prometeu, que quando buscarmos Ele em primeiro lugar, elas vão ser acrescentadas. O que causa depressão são as coisas que seriam acrescentadas. O que causa crises de ansiedade são as coisas que o Senhor prometeu que seriam acrescentadas. E as promessas de Deus, ela não falha. Mas nós nos esquecemos. Mas nós nos distanciamos. Nós fechamos os nossos olhos e apresentamos para o Senhor, ao invés de talentos multiplicados, desculpas do porquê nós não multiplicamos aquilo que o Senhor confiou em nossa mão. E às vezes boas desculpas. Quantas vezes isso acontece em nosso meio? Quantas vezes isso acontece na nossa célula? Quantas vezes isso acontece na nossa comunidade de fé? Quando a gente diz assim: irmão, permita-me a sinceridade, eu não sei liderar. Mas eu te pergunto, você está fazendo CCM? Também não. Curso de capacitação ministerial. Pastor, eu não sei falar. Você sabe ouvir? Também não. Pastor, eu não tenho muito. Por isso eu não posso entregar muito. Mas também eu não entrego aquilo que eu já tenho. Ah, Senhor, eu não sou como aquele irmão. Aquele irmão sabe. Pare de se comparar. O Senhor conhece você. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele confiou a você, Ele vai te capacitar. Irmão, se a gente olhar para a vida dos discípulos, aquele que o Senhor convocou para andar mais próximo com Ele, eu vou te perguntar, se você fosse abrir uma igreja, você convidaria quem para caminhar com você, assim, para ser seus discípulos? Sinceridade. Pescador? Convidaria algum pescador? Vamos lá, irmãos. Sim ou não? É porque você já leu a Bíblia e você falou que sim, que você viu o que Pedro fez lá na frente, 3.000 almas se converteu quando ele pregou. Mas assim, em sã consciência, você não faria isso? Sim ou não? Vocês não estão comigo aqui, assim, juntinho. Vocês convidariam, irmãos? Um pescador, não. A gente procuraria alguém que já fez teologia, sim ou não? Alguém bom de administração, talvez, sim ou não? Alguém assim, letrado, bom de oratória. Aí Jesus vai lá, Pedro, André, até aquele que foi trair ele, Judas. Você convidaria, irmão, para começar o seu ministério, alguém que iria te trair? Colocaria na mesa ali juntinho, para partir o pão, para tomar o cálice, para ceiar junto. Outra, o problema de Judas era com o quê? E Judas trabalhava com o quê no ministério de Jesus? É diferente, irmão. O jeito de Jesus tratar é diferente. E o que você tem feito com aquilo que você já tem recebido em suas mãos? O maior inimigo da multiplicação é o quê, irmão? É o medo e a omissão. O medo nos paralisa e a omissão faz de nós covardes, em não viver a comissão, e sim a omissão. A palavra negligente também traz a ideia de acomodado. O medo muitas vezes nos paralisa, irmãos. A desculpa faz com que eu e você enterre os talentos que o Senhor
nos confiou. Você está comigo, irmão? Quarto e último ponto dessa mensagem. Eu queria compartilhar com você o princípio da multiplicação do reino. Versículos 29 e 30. Põe para mim, por favor. Versículos 29 e 30. Pois a todo o que tem, mais lhe será. Porque todo o que tem, mais lhe será dado. Cadê o irmão Orlando? Ele ia trazer alguma coisa para mim. Aí. Preste atenção nisso e eu já vou encerrar. Vira para lá. Novo líder de célula, irmão. Glória a Deus. Essas aqui são as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Um amém muito fraco. Fala amém. Fala amém. 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 Aí Deus confia a Orlando, um servo bom e fiel, um talento. Amém? Amém. Interessante. Olha o que ele fez para receber. Estendeu a mão. Estendeu a mão. E às vezes, o que você faz quando você recebe algo do Senhor? Isso. Nada combinado, tá, irmãos? Pode fechar. O Senhor confia a nós, nos permite viver uma bênção, receber um talento, receber uma bênção. Mas olha o que o Senhor tem para nós. Você está comigo? Não, fecha a mão. Você é daquele que guarda, entendeu? Você é tipo o primeiro servo lá. Enterrou. Se Deus for derramar mais uma bênção sobre a sua vida, o que acontece? Por quê? Por quê? Porque está fechado, sim ou não? Mas por que ele não recebe? Com medo de perder o que está aqui dentro. O que ele precisa fazer com essa bênção que está aqui? Na verdade, no reino dos céus, ele precisa multiplicar. E ele multiplica quando ele abre mão daquilo que ele recebeu para poder receber mais de Deus. E a dinâmica do reino é assim, ó, ele entrega e Deus derrama sobre a vida dele. E ele não retém nada daquilo que ele recebe. E o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. E essa é a dinâmica do reino. O glória a Deus foi tão devagar. Amém, irmão? O Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. E às vezes nós não estamos recebendo porque nós estamos tentando reter aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E por que Ele não recebe mais? E por que você não recebe mais? Porque você não entende a dinâmica do reino. A dinâmica da multiplicação é quanto mais eu recebo, mais eu entrego e mais o Senhor derrama sobre a minha vida. O problema é que nós estamos retendo aquilo que o Senhor derramou. O problema é que a nossa insegurança faz com que a gente feche a mão. O problema é que a nossa insegurança, obrigado, faz com que... Eu vou limpar isso aqui tudo, irmão, pode ficar tranquilo. Tá bom, Benedito? Fica de boa. No reino de Deus, tudo aquilo que nós entregamos é multiplicado. E a gente só não vive a multiplicação com medo de entregar. O servo que enterrou, ele ficou com medo. O medo paralisa e impede que a gente viva a multiplicação. Você entende isso? Às vezes você fala assim, Senhor, por que a minha vida não flui? Porque você está preso com aquilo que você já recebeu. Porque você está com tanto medo de perder o que você tem. E você se fechou para o que Deus tem para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. O talento que é usado, o talento que é multiplicado,
O talento que é entregue no reino de Deus, esse é multiplicado. O que Deus colocou, meu irmão, em suas mãos, o que Deus colocou em suas mãos, que precisa ser multiplicado. O que o Senhor confiou a você há tanto tempo que precisa nessa noite ser multiplicado? Você precisa abrir a mão. Você precisa abrir mão, você precisa entregar para que a multiplicação de Deus sobrevenha sobre a sua vida. Essa é a dinâmica do reino. A segurança que você tanto almeja tem impedido você de viver as janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Sabe, depender de Deus é caminhar assim, irmão. O maná que Deus tem para a sua vida só serve para hoje. Viver a abundância de Deus é pensar no hoje, no agora. É abrir mão do que você tem para receber o melhor de Deus. É abrir mão do que você tem para viver o melhor de Deus. Líder de célula, você tem um talento em suas mãos. O Senhor confiou a você, líder de célula, um talento, a segurança, o medo, a omissão, faz com que a gente não viva a multiplicação. Isso também é na sua vida, meu irmão. O melhor de Deus para vir sobre você, é preciso que você multiplique, é preciso que você entregue, para que o Senhor multiplique sobre a sua vida. Essa é uma noite de entrega, irmão. Essa é uma noite de entrega ao Senhor. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de festa, sim. Essa é uma noite de alegria, sim. Mas é uma noite também que o Senhor está abrindo os seus olhos. É uma noite também que o Senhor está convencendo você de que a colheita que você precisa viver, a colheita que você quer viver, só vai acontecer quando você abrir a mão. Só vai acontecer quando você entregar ao Senhor. Só vai acontecer quando você se posicionar diante de Deus como um servo bom e fiel. Como um servo bom e fiel, que não retém aquilo que o Senhor confiou a você. Ah, irmãos, tantos talentos eu vejo aqui nessa noite. Sabe, irmãos, tantos talentos aqui presentes. Sabe, Alice, tem vidas que só serão alcançadas se você entregar os seus talentos para o Senhor. Sabe, Aparecida, tem vidas que só serão alcançadas quando você se colocar na brecha. Sabe, Alisson, tem vidas que só serão alcançadas quando nós entregarmos os nossos talentos na obra. Essa é uma noite de entrega de vida, de entrega de talentos. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Ainda com os seus olhos fechados, para que você não se distraia. Ainda com seus olhos fechados. Coloque a mão sobre o seu coração e entrega nessa noite a sua vida ao Senhor como um talento. Se permita ser usado pelo Senhor durante essa semana. Se permita viver o sobrenatural na sua célula, não dependente do seu líder, mas do que depender de você, como será a sua célula nessa semana. No que depender de você, como será a sua colheita.
Se depender da sua entrega, como vai ser a sua colheita ainda nesse ano? Se depender de você. Hoje, nessa noite, o Senhor procura servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Servos dispostos. Não somente dispostos, mas disponíveis para o reino de Deus. Servos que não conseguem colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que se o seu vizinho morrer hoje, ele vai para o inferno. Você tem palavras de salvação. Você tem boas novas de salvação. A sua vida foi transformada por esse Jesus maravilhoso. E o que você vai fazer, meu irmão? Você tem enterrado essas boas novas. Mas a partir de hoje, você vai entregar esses talentos na mão do Senhor, aleluia. Você vai entregar a sua boca ao Senhor, você vai entregar os seus olhos ao Senhor, você vai entregar os seus pés ao Senhor, você vai entregar as suas mãos ao Senhor, você vai entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele se utilize da sua vida como um instrumento poderoso nessa cidade, nessa nação. Eu sei que eu falo nessa noite com homens e mulheres fiéis, homens e mulheres fiéis, que quando o Senhor voltar para o acerto de conta, vão dizer: aqui, Senhor, o dobro daquilo que o Senhor me entregou, aleluia. E vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Esse mês nós temos vivido o mês da colheita. Eu sei que você tem testemunhos para dizer sobre esse mês, mas eu gostaria que você, assim como a gente viu aqui na ilustração, o Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para fazer em você e através de você. Pastor, o que eu preciso fazer? Entrega a sua vida nessa noite como um talento. Se coloque na brecha nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se esse é o desejo do seu coração, dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. No que depender de mim, a minha célula se multiplica mais uma vez. O teu evangelho se multiplica nessa cidade. No que depender de mim, Senhor, eis-me aqui, aleluia.